O Flamengo vai poupar jogadores contra o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro ou levará aquilo que tiver de melhor a campo para tentar recuperar a ponta da tabela? Essa é a pergunta que 10 entre 10 torcedores rubro-negros fazem depois de o time, mesmo jogando muito mal, eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Pois é, os dois se enfrentam novamente pelo Brasileirão domingo, 4 da tarde, no Maracanã. E acho que temos a resposta, pelo menos dentro daquilo que é a programação do Flamengo. Vamos falar sobre isso, mas vamos explicar com detalhes qual foi a programação, qual foi o planejamento, por que poupou contra o São Paulo, ou resguardou, né? Ou cuidou, como diz o técnico Tite, que não falou na entrevista coletiva depois do jogo disputado na quarta-feira à noite no Allianz Parque. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do mercado Bitcoin. Você já ouviu falar do Bitcoin? Conhecido como ouro digital, foi o ativo que teve maior rentabilidade desde 2013. Quem investiu R$10 naquele ano, hoje tem mais de R$100 mil, segundo o mercado Bitcoin. Isso mesmo, um rendimento acima de 450 mil%. O Bitcoin é o ativo mais valorizado de 2024. Se você decidir investir nessa criptomoeda, entre em contato com o mercado Bitcoin, a primeira e maior plataforma de criptoativos do Brasil, com 11 anos de história. Isso mesmo, 11 anos. O mercado Bitcoin, que patrocina esse vídeo, tem mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, entre eles o Fan Token do Flamengo. Se você abrir uma conta no mercado Bitcoin, pode negociar qualquer ativo digital a partir de R$100 para ganhar R$10 em Bitcoin. Acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está na sua tela para baixar o aplicativo. E se você quiser saber mais a respeito de Bitcoin, acesse os outros links que estão também na descrição desse vídeo, inclusive para o suporte, para que você possa conversar com a equipe do Mercado Bitcoin e tirar todas as suas dúvidas a respeito, ok? Mercado Bitcoin apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Vamos lá. Flamengo usou um time desfigurado contra o São Paulo. Isso gerou muitas críticas, minhas inclusive, porque entendo que deveria ter priorizado aquele jogo e colocado um time que fosse contra o Palmeiras. Aliás, essa tese para mim fica mais clara ainda depois que o Flamengo jogou o que jogou com a sua força máxima daquele dia. Não tinha o De La Cruz, então foi a força máxima de momento, né? Cebolinha também não tinha condições para jogar 90 minutos, então o Tite colocou os jogadores que ele considerava o que havia de melhor disponível para jogar quarta-noite no Allianz Parque. O time que jogou sábado poderia ter jogado quarta-feira. Para jogar defensivamente daquela forma, talvez não fizesse grande diferença. Enfim, e perdesse talvez por 1-0, como perdeu para o São Paulo por 1-0. Mas isso já passou. A grande questão é o fato do Flamengo ter poupado os seus jogadores importantes, né? Entrando alguns durante o jogo, outros nem entrando, contra o São Paulo, deixou clara uma preferência pelo confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas sabemos que o Palmeiras é um adversário diferente dos demais. Ou seja, talvez contra outras equipes o Flamengo lá na frente em Copa do Brasil não coloque um time tão forte assim na Copa do Brasil para enfraquecer no Brasileiro. Porque não será o Palmeiras. Convenhamos, nenhum outro adversário geraria, tanto em um como no outro, tanto em Palmeiras quanto em Flamengo, né, digamos assim, a ojeriza pela derrota e pela eliminação e o desejo, consequentemente, pela vitória a qualquer custo. Muito bem. Qual vai ser a tendência? Apurei o seguinte, a programação do Flamengo foi: segura os jogadores contra o São Paulo, vai a campo com o que tem de melhor contra o Palmeiras para ter condições de estender a repetição do maior número de jogadores titulares nos jogos subsequentes. Tradução: a programação prevê o Flamengo jogar contra o Palmeiras domingo, 4 da tarde no Maracanã, com o melhor time possível. O melhor time possível pode significar a ausência de um titular ou outro, que não esteja nas melhores condições, que esteja muito desgastado, sim, mas sem poupar tantos jogadores. Então vai ser a força máxima dentro daquilo que for liberado pelo departamento médico, pela fisiologia, pelas informações que esses profissionais concedem, fornecem à comissão técnica, tá? Gente, isso não é uma opinião, é uma informação. Mas o que o Flamengo planejou foi isso. Então, o que vai fazer o Flamengo? Vai colocar, domingo, o time melhor possível. Vamos imaginar que o Arrascaeta está desgastado, talvez ele fique de fora. Um exemplo, estou citando só um exemplo, não tem nenhuma informação sobre o uruguaio, não. Um exemplo, tá, gente? Mas a tendência é colocar um time mais forte e não aquele time que jogou contra o São Paulo, com o meio-campo todo remendado, um ataque com o Gabriel em péssima fase, Bruno Henrique voltando de contusão, enfim. Muito bem. E depois contra o Bolívar, idem. Colocar o que tiver de melhor. Esse combo está mais ou menos resolvido. E contra o Botafogo, aí vai depender muito do jogo contra o Bolívar.
Flamengo vai até a Bolívia precisando de um resultado ou vai já com alguma vantagem, enfim. Mas a ideia é esticar e poder colocar, mexendo em algumas peças, trocando alguns jogadores, mas colocar times mais fortes nessa sequência. E por isso seguraram os jogadores contra o São Paulo. Essa é a informação que apuramos. Eu ainda acho que o Flamengo deveria ter segurado contra o Palmeiras e jogado completo contra o São Paulo. E talvez tivesse conseguido a classificação mesmo jogando desfalcado. Isso mesmo desfalcado. Porque da maneira que jogou, todo fechado ali, acuado boa parte do jogo, aquela equipe que jogou no final de semana talvez fosse o bastante. Né? Enfim, perdeu só de 1-0 para o São Paulo, poderia perder só de 1-0 para o Palmeiras. Isso me parece uma dedução óbvia. Então, esse é o caminho que o Flamengo deve seguir na sequência da temporada, nesses jogos que virão. Aí vem lá no final do mês, provavelmente no dia 28, no dia 29, quarta, quinta-feira, enfim, ou 27, vai depender aí do calendário, mais um jogo da Copa do Brasil com o adversário ainda indefinido. Aí vejamos, se for o Vasco, que é um rival local, né, um rival do Rio de Janeiro, se for o Atlético Mineiro, o que o Flamengo vai fazer? Pode ser um Bahia, pode ser um Juventude, times que não têm assim, são perigosos, claro, podem eliminar o Flamengo. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia, o Juventude eliminou o Fluminense. Mas não são adversários que despertam tanta rivalidade, digamos assim. Pode ser que aí o Flamengo resolva colocar um time intermediário, digamos assim, meio misto, reserva, titular, contra uma dessas equipes na Copa do Brasil. Vai depender do sorteio também. Pode ser um Corinthians, né, que não vive uma grande fase, mas é o Corinthians. Então, isso vai ser definido mais adiante, evidentemente, quando sair o sorteio e serem apontados os adversários de cada um dos sobreviventes do mata-mata nacional. Mas, repetindo, a informação é: Flamengo planeja colocar times fortes e não times reservas contra Palmeiras, contra Bolívia e possivelmente contra Botafogo no outro domingo e também contra Bolívia, claro, na Libertadores na outra semana. Na minha visão, o mais provável é que contra o Botafogo o time seja mais desfalcado. Por quê? Vai acontecer um desgaste dos jogos com Palmeiras e Bolívia e depois tem o jogo na altitude. E o Botafogo também vai ter que fazer escolhas porque, embora não tenha a Copa do Brasil agora não afeta nada, gente. É só lá no final, no último meio de semana do mês, que tem jogo do mata-mata nacional. Então, nesse momento da temporada, o Botafogo tem os mesmos problemas do Flamengo e do Palmeiras, que é essa sequência de jogos. Jogou pela Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro, vai jogar Libertadores, os dois se enfrentam, Palmeiras e Botafogo, primeiro no Rio e depois em São Paulo, e no meio dos dois confrontos entre Flamengo e Bolívia e entre Botafogo e Palmeiras tem Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos no Engenhão, não nesse final de semana, mas no outro, pelo Campeonato Brasileiro. A ver. Esse vídeo tem o apoio do mercado Bitcoin, então você sabe, né? Se você quiser fazer investimentos nessa criptomoeda, entre em contato com o mercado Bitcoin. Está aí na tela o QR Code, o link na descrição do vídeo e na descrição também outros links onde você pode encontrar informações e também conversar com o suporte do mercado Bitcoin para saber mais detalhes a respeito. E aí você saberá o que significa investir em Bitcoin, de que maneira, vai ter todas as informações e orientações necessárias. O mercado Bitcoin é um novo patrocinador aqui do youtube.com/Mauro César e apoia o nosso jornalismo. Muito bem, pessoal, nós teremos live, naturalmente, no domingo, depois do jogo entre Flamengo e Palmeiras. A bola rola às 4 da tarde do Maracanã, então o jogo será lá para as 6, 6 e pouco da tarde. Eu conto com a audiência de vocês. Legal? E também, claro, eu quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você participa do Clube de Vantagens da S1 Live, concorre toda segunda-feira no programa Na Área, uma camisa oficial à sua escolha, da seleção do time que você quiser. O Na Área acontece às segundas e quintas, 11 da manhã, no canal no YouTube S1 Live. Faça a inscrição no canal S1 Live, caminhando para 110 mil inscritos, tá? E na segunda-feira, ao final do programa, lá por 12h30, o programa começa às 11h, aí você tem uma live, né? Você tem o sorteio de uma camisa oficial, tem o bolão, tem várias vantagens, como o próprio nome do clube disse. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no Mauro Esporte e também para o nosso parceiro Uso 360 com as camisetas e canecas do canal, da Live Soft Open, de vários temas, tem rock and roll, futebol, tem os meus bordões, é muito legal. O cupom Mauro te dá desconto. E aí na tela você fica sabendo como conseguir comprar e não pagar frete. Valeu, saudações!